Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu venho com mais um vídeo tratando sobre a minha tese de doutorado. Hoje eu venho com o capítulo C, para além do T, né? Então vamos lá. Desde o início da era industrial, né, houve uma grande promessa de progresso interminável, de fartura material, de maior felicidade, atrelada ao consumo de bens e mercadorias, né, de uma promessa de liberdade individual. Houve um crescimento tecnológico, um crescimento da produção, né, um domínio maior sobre a natureza. Como foi visto em vídeos anteriores, né, há um desequilíbrio ecológico causado por um crescente mercado consumidor. Né? Então, foi a atualidade, né, presenciamos uma era de consumo material ilimitado. Né? A modernidade ela vem se estabelecendo a base cada vez mais de estímulos ao consumo, né? Estímulos a desejos ligados ao consumo de mercadorias, produzindo cada vez mais produtos e gerando necessidades, né? Necessidades que são criadas para o consumo de mercadorias. Então, é a primeira vez, né, que houve essa forma, né, de existência onde se estimula assim o hedonismo, né, o prazer de uma forma ampliada, né? Porque em gerações anteriores não houve isso, né? Não teve isso, né? É uma geração, né, cujo comportamento ela não abarca, né, as outras formas de vida, né? Porque o consumo excessivo ele gera prejuízos na terra, né? Então, há sim todo um aparato publicitário que fica constantemente citando as pessoas a consumir, né, frivolidades, né, consumir produtos desnecessários, né, e desarticula os sujeitos, muitas vezes, de enfrentar suas necessidades emocionais. Muitas vezes, esse estímulo ao consumo é um tipo de compensação, né, que as sociedades modernas elas promovem, né, e também, né, gera uma desigualdade, pois há esse estímulo ao consumo, a felicidade material, a felicidade ligada ao bem-estar material, né, mas ao mesmo tempo cria uma sociedade de pessoas miseráveis que não têm condições de comprar as mercadorias, né, e aqueles que não têm acesso às mercadorias são gerados neles constantemente frustrações, inseguranças, decepções, né? Então, nessa sociedade, a felicidade está atrelada ao consumo de bens e mercadorias. Assim, há um estímulo constante aos desejos, o desejo de frivolidades. E aí, né, o objetivo da máximo da vida, o objetivo da felicidade é consumir mercadorias, né? Atualmente não se pergunta mais o que é bom para os seres humanos, pergunta-se o que é bom para o sistema, pois o que é bom para o sistema capitalista de produção é bom para o homem, né? Então, cria-se também cada vez mais um culto ao eu individualizado, né? A uma suposta liberdade individual, né? Onde o indivíduo se sente cada vez mais fragilizado na sua bolha egocêntrica, né? Individualizado, diferente de civilizações anteriores, né? Onde haviam comunidades, grupos, né? Tribos africanas, indígenas, onde não havia essa ideia de progresso material, né? Não havia essa ideia de indivíduo separado do coletivo, né? Nas sociedades baseadas no consumo, tudo fica baseado no indivíduo, né? Tudo se transfere para a responsabilidade individual. O indivíduo ele fica entregue a si mesmo, né? E ele sente os fracassos ligados às suas rotinas, né? E ser cada vez mais apartado de uma responsabilidade coletiva e uma responsabilidade pelo planeta. Então, destacamos nessa pesquisa, certo, essas vivências grupais, que busca através de exercícios e práticas
despojar-se dessa cultura do consumo, né, da satisfação pessoal via consumo de mercadorias, né, para uma vida mais voltada para um modo primitivo de existência, né, um modo mais comunitário, né, que propõe um cuidado de si, uma responsabilidade coletiva e com o ambiente também, com o planeta, né. Então, esses movimentos, eles tentam reinventar novas formas de viver, que buscam uma relação mais próxima com o outro, né, almeja, assim, comunidades alternativas, que buscam outras vivências com o planeta, né. E aí baseia-se na ideia de ser e não de ter, né? Que as sociedades do consumo, as sociedades industriais, elas pautam no ter, essas comunidades elas pautam no ser. São deslocamentos e modos de vida que, que buscam uma maneira alternativa de ser e viver, né? Assim expressa o morador de uma comunidade alternativa. Vivemos uma vida prática, moramos juntos, cuidamos uns dos outros. Diariamente compartilhamos nossas vidas como uma grande família. Compartilhamos tudo o que temos. Se acontecer de você ser o tipo de pessoa que se importa sobre as coisas reais como estas, amor, pureza e virtude, será se interessar em ouvir sobre este pequeno começo, uma nova era, onde você não é reconhecido pelo que tem ou sabe, e sim pelo que você é. Então, é uma nova vida pautada no modo ser de existência, que se contrapõe ao modo ter. Então, para tratar sobre esse modo ser e ter, né, para distinguir esse modo ter do ser, eu uso um autor chamado Erich Fromm, né, ele aponta esses termos como duas categorias de análise diferentes, né, explicando a diferença entre o ter e o ser, né. Na sociedade industrial, capitalista, né, do consumo, há um culto ao eu, há um culto a você ter, estimula o consumo, né? Estimula a necessidade de ter. E assim o indivíduo ele se reconhece o seu ser, certo? Através do ter. Quanto mais se tem mercadorias, mais se simboliza, né, um status social, né? E o status social está ligado a um poder pessoal, né? Ou seja, esse poder está atrelado a ter as coisas, né? Ter objetos. É um tipo de cobiça e estímulo a um egoísmo, né? Que as sociedades elas trazem, né? As sociedades capitalistas do mercado consumidor, né? E assim, Erich Fromm diz: os grandes mestres da vida fizeram da alternativa entre ter e ser a questão central de seus respectivos sistemas. Buda ensina que para chegarmos ao mais elevado estágio de desenvolvimento humano, não devemos ansiar pelas posses. Jesus ensina, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano a si mesmo, né? Então, Mestre Eckhart ensina que ter nada é tornar-se aberto e vazio e não colocar o eu no centro. É a condição para conseguir riqueza e robustez espiritual. Então, Fromm vai tratar sobre o ensinamento do teólogo erudito Eckhart, né, da Ordem Dominicana na Alemanha, que definiu e analisou a diferença entre os modos ter e ser de existência, né? Sendo que o modo ser está ligado a uma vida mais libertária, né? Segundo o teólogo, devemos ser livres dos apegos, né? Apegos à necessidade de ter, né? De ter controle, de ter necessidade de ter objetos, necessidade de ter segurança, de estar ali apegado ao próprio ego, né? Porque essa visão de ter as coisas são ilusões, pois não temos nada, né? São falsas ilusões, pois não possuímos nada. E o modo ser é um modo mais livre, pois nos desapegamos das coisas, né? Significa um modo livre de existência, onde não há um apego por questões materiais, não há um apego por pessoas ou situações, pois na verdade é uma ilusão essa sensação de ter as coisas, né? E aí, essa forma ser de existência vai se contrapor essa necessidade de poder e de dinheiro e de status que a sociedade capitalista ela traz, né? O ser está ligado à manifestação criativa das potências humanas, ou seja, do que o
os humanos são capazes de produzir, né, de criar. O T cria um indivíduo passivo, né, que está ali ligado ao aquilo que ele consegue possuir, ter mercadorias, né? O C, ele está ligado à criatividade, ele é ativo, é aquele que se reconhece no seu trabalho, nas suas ações, naquilo que faz, né? É o C, ele expressa através do seu trabalho o ser, né? A sua criatividade, a sua potência. Então, somente na medida que se diminui o modo ter de existência, se livrando do apego, da necessidade de segurança, do apego ao eu egocêntrico, é que se pode fazer surgir o ser, né, que é um ser ativo, né, um ser que cria, é aquela pessoa que se reconhece no seu trabalho, né? Muitas vezes na nossa sociedade as pessoas trabalham, mas não se reconhecem no seu trabalho. Assim pode ser qualquer atividade, né? Um balconista de uma loja, até o mesmo um médico ou um pedreiro, né? Que faz uma atividade a qual não se sente atuante no seu processo, na sua produção. Faz um tipo de trabalho alienado, onde não se sente atuante, né? Onde não se vê a expressão da sua alma naquilo que faz, né? E assim é a sociedade, né? Que tem esses trabalhos alienados para ter, né? Para ter acesso à segurança, né? Está preso a ter o poder de consumo e de status de mercadorias, né? Por essa razão, Fromm traz aqui, né, ele vai dizer que filósofos como Aristóteles nem mesmo fazia distinção entre atividade e atarefamento. Em Atenas, o trabalho alienado era feito por escravos. Dado esse contexto, o problema do trabalho sem significado, alienado, puramente rotinizado, não se apresentou aos atenienses, pelo fato de não serem escravos. Sua atividade era produtiva e significava para eles precisamente porque implicava liberdade. Então o trabalho ele tinha que ser uma expressão da liberdade, tinha que ser uma expressão de se reconhecer no seu trabalho. Então aqueles trabalhos que eram supostamente alienados, né, eles delegavam a escravos, né, que eles consideravam assim. Então a ideia é fazer da própria vida uma obra de arte. Consiste em buscar cotidianamente encontros que possibilitam alegria e liberdade, almejando somar com os outros e com o ambiente e permanecer consciente de tudo que o afeta e participar ativamente dos processos de construção das coisas. Então, nas comunidades alternativas, como foi citado anteriormente, existe uma procura por participação no processo das coisas, do fazer, né, do trabalho, né? Nesse contexto, o alimento é plantado pelas comunidades, os remédios que são os utilizados pelos moradores das comunidades são produzidos na própria comunidade, os cosméticos também, né? Na comunidade campina que eu visitei, os moradores, eles faziam um trabalho, né, através de uma rotatividade, e que todos participavam da produção das coisas, né? E assim mesmo, eles tinham também uma espiritualidade trabalhada individualmente por por cada um da comunidade, né? E tinha essa necessidade do empoderamento, né? Do empoderamento de todos os aspectos da vida, né? Pensando assim uma saúde física, uma saúde mental, um trabalho espiritual em relação com a natureza, com a terra, né? Então, quando o sujeito se sente atuante em relação à própria vida, cria-se aí um processo de autotransformação, um processo de autoconhecimento, né? Nas comunidades, nas sociedades modernas capitalistas, esse empoderamento é muito difícil de acontecer, né? Pois os indivíduos são incitados a desejos que vêm através das propagandas, né? Incitando o consumo, né? Tira do sujeito a capacidade de produzir os próprios objetos, né? Que vai ser utilizado por ele, né? A necessidade de consumir determinados produtos e mercadorias são criadas pelo, pelo imaginário que vem através das propagandas, né? E as pessoas, elas perdem a sua criatividade, né? Elas perdem a sua criatividade, ver a si mesmo
na sua produção, né, nas suas rotinas. Isso faz com que perca psicologicamente um domínio sobre si, né? E mesmo os indivíduos vivendo assim de forma escravizadas, perdendo sua autonomia, é muito difícil que aconteça uma revolta ou uma rebelião, pois os indivíduos desejam isso, né? Desejam o consumo de mercadorias, são seduzidos por isso, né? Desejam status, desejam bem-estar material, né? A satisfação imediata de todas as necessidades, né? Querem a todo custo é, ter os objetos, esquece de si mesmo, esquece do trabalho sobre si mesmo, esquece de trabalhar suas potências criativas, né? E assim a sociedade gera altos índices de ansiedade, de depressões, né? Frustrações, sobrecargas, pressões, né? O indivíduo se sente restrito em sua individualidade, pressionado a ter as coisas, né? E o sistema cria doenças, né? Doenças mentais, doenças físicas, e depois a indústria farmacêutica vai vender os medicamentos, né? Em vez do indivíduo criar um tratamento a qual vai pensar a si mesmo, vai fazer uma autocrítica, uma análise da sua alma, né? Ele é estimulado a consumir remédios, medicamentos, né? Substâncias químicas, para voltar imediatamente ao sistema, né? O sistema de trabalho, o sistema de competição, né? Procura dar um alívio rápido aos seus problemas emocionais, às suas frustrações. Então, nas terapias pensadas e trabalhadas nos movimentos alternativos, né, existe essa necessidade de autoconhecimento, né, essa automaestria. É um dos principais objetivos da cosmologia da nova era, né? Aí assim se apresentam variadas técnicas que vêm de medicinas antigas, medicinas orientais, medicinas indígenas, e se mesclam com conhecimentos ocidentais também, a fim de se obter esse autoaperfeiçoamento, né, mental, né, buscando estados mais serenos e menos ansiosos, né. É um trabalho de si sobre si, objetivando sair de um tipo de subjetividade a outra, né, buscando uma transformação do sujeito, um refinamento da alma, um modo de se obter um crescimento harmônico interno, né? Então as terapias, os rituais possibilitam relaxar os sujeitos de seus papéis sociais, contribuem para a elaboração de perspectivas mais abertas, mais livres, né? Abrindo espaços para outras possibilidades de existência que não está só atrelado ao sistema capitalista, né? Causando assim uma autonomia no sujeito, né? Um trabalho de autonomia, autocrítica, autoconhecimento, né? Onde o sujeito se coloca como alguém que possui a possibilidade de tomar decisões sobre a sua própria vida, né? Se tornando responsável assim por suas dimensões existenciais, que são constantemente reavaliadas, reelaboradas, problematizadas, né, para que o indivíduo tome conta do rumo da sua própria vida, não seja condicionado por um sistema de competição, status, poder, né, trabalho e consumo alienado, né. Então, o objetivo dessa religiosidade, que da nova era, né, tanto praticado nas comunidades alternativas, é centrado no autoaperfeiçoamento, no autodesenvolvimento, né, é deixar-se de ser infantilizado, né, por uma cultura que infantiliza as pessoas para um tipo de pensamento onde se autorresponsabiliza pela própria vida, né? Então, é uma busca de construção de um novo estilo de vida que, de certa forma, também tem uma capacidade de revolucionar a sociedade, pois se entra no crescimento interior, né? Onde se pensa que não é possível mudar o mundo sem antes mudar a si mesmo. Então, os grupos da nova era, né, eles não estão ali baseados no mundo das aparências do status social do consumo de mercadorias. Não, está baseado no autotransformação, né? Estão voltados para um íntimo psicológico, onde você vai desenvolver, através de exercícios, uma disciplina sobre si mesmo, né? Possibilitando uma autotransformação, né?
eles não podem ser classificados como revolucionário no sentido tradicional, como a gente pensa revolucionário, mas eles não pretendem, esses grupos, ir seguindo os ditames do Estado, né? Não há um movimento assim, realmente revolucionário contra o Estado, mas também não está ali atrelado aos ditames do Estado, certo? É, e são revolucionários porque propõem modos e estilos de vida alternativos, né? Modos e estilos de vida parecidos com civilizações anteriores à formação do Estado, né? Civilizações primitivas, né? Há essa busca por viver dessa forma primitiva. Né? Então, é um tipo de autoaperfeiçoamento ligado às diversas práticas alternativas, como eu já falei em vídeos passados, né? Onde o indivíduo vai se autoconstruindo, se autoaperfeiçoando, se autoconhecendo, uma constante prática do conheces a ti mesmo. Né? São buscas espirituais experimentais, né, que levam à liberdade, pois essas práticas espirituais elas não estão atreladas a um dogma, a uma religião. Né? O indivíduo pode sair ou entrar em grupos com facilidade, né? Não existe estruturas fixas a serem seguidas. Né? Então, há essa necessidade de pensar um corpo, né? Um corpo que se autocura, um corpo que visa essa visão holística, né? Onde é pensado o ambiente, onde é pensado as energias, como eu falei em vídeos anteriores, né? É um corpo que se autocura através de medicinas ligadas a povos antigos, né? De tradições antigas, e é uma arte do cuidado consigo mesmo que tem também essa ligação com a natureza, né? E aí, os indivíduos dessas comunidades não querem estar inseridos no contexto das sociedades capitalistas dos grandes centros urbanos, por isso procura-se viver em locais mais afastados, né? E aí, é um cultivo de um self, né? Um self livre, mas ao mesmo tempo voltado à Mãe Terra, né? A uma unidade cosmológica, uma visão cósmica, né? E aí o indivíduo também se vê responsável pela sua atuação na Terra, né? Na condução da sua própria existência. É um tipo de espiritualidade pensada, né? E que livra os indivíduos de uma dependência excessiva do mercado de consumo, que está ali mais centrado na aparência e não no trabalho interno sobre si mesmo, né? Como foi dito aqui, o indivíduo se apodera da responsabilidade interna, né, pela condução da sua própria vida. Não é delegado assim algo ou alguém que vai dirigir a vida do indivíduo, né? Há um tipo de crescente autonomia e responsabilização por si mesmo. Como diz aqui um morador da comunidade alternativa: eu não contenho dentro de mim a igreja e o Senhor. Senhor, livrai-me do mal, Senhor, dai-me saúde. Não tem gente que vive com esse Senhor dentro de si? O que a grande maioria faz é a tentativa incessante de manipular a divindade em seu favor. Eu não faço isso nunca. Eu não peço a nenhuma divindade que me ajude em nada, nada. Eu não sou ateu. Para mim, a divindade pode ser o sol, pois é um ser de luz que ajuda a vida. Aí eu não tenho que pedir nada ao sol. Então, tem-se aqui uma ampliação da consciência, né? Uma ampliação que vai buscar uma integração cósmica, né? Uma relação integrada com tudo, né? Não está ali apenas querendo romper com condicionamentos sociais na busca da autorrealização, mas consiste em um tipo de descobrimento de centelha divina presente no interior do sujeito que o une energeticamente ao todo, né? A centelha divina que está em tudo, né? Então é uma consciência individual que se amplia, tornando-se uma consciência planetária e cósmica. Ser autônomo, ser responsável por si, implica ser divino e estar ligado a uma totalidade divina. Então possibilita sentir-se uma potência imanente, né?
ligado a outras manifestações dessa natureza divina, que tem o mesmo poder, o poder de criar, né? Uma sensação de integração ao cosmos, que cria possibilidade de gerar uma consciência de corresponsabilidade pelo entorno, né? E possibilita, assim, essa visão libertadora. Então, uma vez que se chega a esse tipo de pensamento, de conexão, né, que as terapias alternativas holísticas geram, o indivíduo se sente bastante desconfortável em viver longe dessa integração natural, né? Ele percebe que dentro da sociedade de consumo, o seu desejo o deixa desligado, né? O deixa desumanizado, o aliena, né? Na sociedade de consumo, há uma necessidade de aparência que sobrepõe, né? Há uma necessidade de posse, uma necessidade de poder, e assim se sobrepõe aos outros, se sobrepõe à natureza, né? Não sente essa conexão energética, né? Então, a cultura ocidental sempre buscou essa separação, como eu tratei em vídeos anteriores, separação das coisas, separação do homem da terra, né, o espírito da matéria, as coisas de Deus, né, produziu um dualismo patológico que fermentou desequilíbrios ecológicos, desequilíbrios emocionais, né? Religiões tradicionais como o cristianismo e o judaísmo, né, sempre criou essa ideia de um Deus que criou o mundo almejando chegar a um fim, né? E muitas vezes essa finalidade, em alguns momentos, passou a ser a satisfação dos homens, né? A satisfação dos homens, não tendo assim um valor próprio, a natureza não tendo um valor próprio, estava sempre vinculado a uma satisfação, está ligada aos homens, né? Esse pensamento gerou também a concepção de se apropriar do nome de Deus em proveito de si mesmo, um pensamento egoísta e nada integrador à natureza que se encontra na cultura ocidental, né? Como diz Spinoza, cada homem engendrou, com base em sua própria inclinação, diferentes maneiras de prestar culto a Deus, para que Deus o considere mais do que os outros e governe toda a natureza em proveito do seu cego desejo e de sua insaciável cobiça. Esse preconceito transformou-se assim em superstição e criou profundas raízes em suas mentes, fazendo com que cada um dedicasse o máximo de esforço para compreender e explicar as causas finais de todas as coisas. E a única finalidade que Deus ou a natureza tem é de existir, de criar, né? Então, para Spinoza, todas as coisas fazem parte da potência infinitamente criativa de Deus, não tem nenhuma finalidade, não está ligada aos homens, né? Em diversas culturas, principalmente culturas antigas, né, culturas indígenas, culturas mais primitivas, né, o sujeito ele não se sente desconectado como os ocidentais modernos em relação à mãe terra, né? Até mesmo na cultura grega, nas escolas da antiguidade grega, por exemplo, o epicurista, o sábio é aquele que se inspira na natureza. Em uma passagem da hermenêutica do sujeito, Foucault ele cita um pensamento de Sêneca, que expressa que todas as coisas, entre elas a natureza, o sujeito, está profundamente interligado, não havendo uma ideia de separação de um paraíso além terra, como expressa aqui. Não é possibilidade para um indivíduo que mereceu de escolher os diferentes tipos de vida que lhe são propostos. Trata-se, ao contrário, de lhe dizer que não tem escolha. Com essa visão do alto sobre o mundo, deve compreender que todos os esplendores que possa encontrar no céu, nos astros, nos meteoros e a beleza da terra, as planícies, o mar, as montanhas, tudo isso estará indissociavelmente ligado aos 1000 flagelos do corpo e da alma, às guerras, às pilhagens, à morte, aos sofrimentos. Mostramos-lhes o mundo não para que possas escolher, como as almas de Platão que podem escolher seus destinos. Mostramos-lhe o mundo precisamente para que compreenda que não tem escolha e que nada se possa escolher se não se escolhe o resto. Que há somente um mundo, um único mundo possível, que é ele que está ligado, né? Então não tem essa ideia de transcendência, né? O mundo já é expressão divina. Então esse trabalho ascético é um trabalho do sujeito sobre si, né? Que visa uma subjetividade à outra, que está expresso nessa cultura alternativa e que também está expresso nas escolas gregas do cuidado de si da antiguidade. É um trabalho ligado ao cuidado de si, cuidado da alma, o cuidado com o entorno, né? Que se inspira no cosmos, uma visão do cosmos.
São exercícios que visam uma subjetividade libertária, que produzem a transformação do ser do sujeito e possuem uma possibilidade de rede de transformações na comunidade, nas suas relações com a natureza. O sujeito deixa de ser passivo, condicionado por um sistema de competição e status que alimenta o ego, e a individualidade se torna ativo no domínio sobre sua alma, profundamente integrado com a vida em suas diversas manifestações e emanações divinas. Nesse sentido, a espiritualidade torna-se foco para uma vida na busca do equilíbrio entre corpo, alma, comunidade e natureza. Bom, gente, finalizo por aqui. Logo estarei com o próximo vídeo. Eu agradeço por quem assistiu. Muito obrigada.